Olá, eu sou o pastor Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E hoje nós daremos a continuidade ao livro da Bíblia de Hebreus. Estaremos aqui lendo todo o capítulo de número 10 e explicando para vocês detalhes de cada passagem, lendo as referências. Eu, como sempre digo, eu vou lendo algumas partes, lendo a referência e nós vamos fazendo comentários. Mas antes de iniciar, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Vamos iniciar então. Hebreus capítulo 10, ele começa assim: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Então vamos já compreender esse versículo de número 1, lendo a referência aqui. Aqui no versículo de número 1, ele nos traz as referências sobre como eram feitos os sacrifícios ali no tabernáculo, a partir do momento que foi instituído a Moisés levantar esse tabernáculo dentro de todos os utensílios que estavam ali e como seriam feitos todos esses sacrifícios. E ele fala sobre o antigo e o novo concerto de Deus, onde esses sacrifícios eles eram colocados ali uma vez por ano. E há muitas referências bíblicas falando sobre essas questões de sacrifícios, onde o próprio Jeremias faz esses comentários, onde também ele fala sobre sacrifícios tanto na época antiga como no futuro, onde Jesus institui um novo concerto, falando também sobre o sacrifício que era feito na época de Moisés e o que seria feito ali após a sua vinda. Então nós temos uma série de conceitos aqui bíblicos falando sobre essas questões, que Hebreus já inicia falando tudo isso aqui no versículo de número 1. Então nós teríamos que ter aqui um estudo muito mais aprofundado para falar sobre todas essas questões. E não é o mérito agora nessa questão de falar sobre isso. Então vamos dar sequência no versículo 2 para falarmos sobre o livro de Hebreus e não sobre o sacrifício em si colocado aqui no versículo de número 1. Vamos seguir no número 2, que ele diz assim: Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tiram pecado. Então vamos dar uma parada já para compreender sobre essa questão. Que aqui ela já fala sobre essa questão aqui, se esse sacrifício que era colocado ali à frente de todas as pessoas, que era feito anualmente, se era para perdoar todos os pecados daqueles que estavam se colocando ali, né, à disposição de fazer essa oferta. Vamos compreender aqui. O sangue de animais era apenas uma provisão ou expiação temporária pelos pecados do povo. Em última análise, era necessário um homem para servir como substituto da humanidade. Por isso Cristo veio à terra, nasceu como homem, a fim de que pudesse oferecer-se a si mesmo em nosso lugar. Além disso, somente um homem isento de pecado poderia tomar sobre si nosso castigo pelo pecado, e assim de modo suficiente e perfeito, satisfazer as exigências da santidade de Deus. Então, o que você está vendo aqui é que toda essa oferta, todo esse sacrifício que era apresentado uma vez por ano, ele não colocava ali as pessoas que faziam a oferta liberadas do pecado daquilo que estavam fazendo. Por esse motivo, eles iam ali todos os anos. Se fosse de outra forma, você iria somente uma vez e não
precisaria voltar mais. Então ele está explicando aqui, nesse livro de Hebreus, que tudo isso ele foi demonstrado para que quando viesse o homem livre de todo pecado, que era o nosso Senhor Jesus Cristo, pudesse nos mostrar o quão realmente era necessário fazer aquele sacrifício anualmente. O quanto era necessário viver com fidelidade todos os dias de nossa vida até chegar ao dia da expiação. Vamos dar continuidade aqui, a partir do número 5. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como assim diz, sacrifício e oferta e holocausto, e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Então vamos parar aqui no versículo 11 e fazer o comentário sobre esse sacrifício e sobre essa oferta. No Salmo de número 40, é citado para comprovar que o sacrifício voluntário e obediente de Jesus Cristo é melhor do que os sacrifícios involuntários de animais. Então nós já voltamos ali a tudo que é falado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Que esses sacrifícios que eram feitos não delineava que os pecados da pessoa que estava oferecendo estavam sendo perdoados. E muitas vezes, já saíam dali, após oferecer ali um touro, um bode, oferecer uma oferta, um sacrifício, muitos ali que faziam essa oferta, já saíam dali pensando assim, paguei meu pecado desse ano, agora eu posso voltar a pecar novamente. Acredito que muitas pessoas saíam dali com esse pensamento. Ou seja, a pessoa que vem na igreja, no dia da ceia, e ela pede perdão a Deus, que a própria palavra diz em 1 Coríntios, que devemos nos avaliar e pedir perdão para tomar a ceia. A pessoa toma a ceia sendo que errou todos os dias do mês, mas ela pede perdão. Ela toma a ceia e quando sai, ela fala, bom, estou perdoado por todos os erros que eu fiz. Mas ela se esquece que tudo isso que ela fez, ela terá que responder, porque tudo é escrito no livro da vida. A própria Bíblia diz isso, que há anjos que são enviados por Deus, que escrevem tudo o que acontece conosco, porque quando Jesus nos chamar, é bíblico, estou falando aqui. Quando Jesus nos chamar, nós iremos responder pelos nossos atos. Então será cobrado de todos nós o nosso dia a dia. Será cobrado. Seja você errando em pensamento, em fala ou em comportamento. Você irá responder todas as coisas que você tem feito de errado. Então vamos continuar a partir do versículo de número 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Está falando de Jesus. Jesus ele veio aqui sem ter cometido pecado nenhum. Ele foi acusado injustamente. Ele foi apontado injustamente. Mas tudo isso que aconteceu com Jesus foi para que nós pudéssemos compreender que há um Deus. Que há um Deus que opera, há um Deus que faz. E Jesus hoje ele está sentado à direita, está sentado à destra, à direita do nosso Criador, do nosso Pai. E ele é o nosso advogado. É ele que
está ali vendo tudo o que acontece aqui, onde nós oramos e chega essa oração até Jesus e ela é passada ao nosso grandioso Deus, porque Jesus é nosso mediador. Não que as nossas orações Deus não ouve, claro que ouve, mas Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Número 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que se são santificados. Vamos parar aqui no versículo 14 e ler a referência. A oferenda única de Cristo na cruz e seu resultado, que é a salvação perfeita, são eternamente eficazes. A salvação perfeita em Cristo é ortogada a todos quantos estão sendo santificados ao que chegarem a Deus por meio de Cristo. Note que a palavra no grego santificar, aqui no versículo 10, são particípios presentes que enfatizam a ação contínua no tempo presente. Eu sempre digo que é muito importante para as pessoas que têm conhecimento do grego, do aramaico, do hebraico e que têm uma Bíblia, principalmente com a sua escrita original em aramaico, para compreender as passagens bíblicas corretamente. Pois muitas traduções que nós temos hoje no português, elas nos levam a uma tradução, muitas vezes, diferente da que está ali no aramaico. Por isso seria muito bom você ter também essa Bíblia original. É muito bom você compreender todas essas coisas, né? Muito bom. Vamos continuar aqui a partir do número 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seu entendimento. E ele acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação do pecado. O que o livro de Hebreus está falando aqui é que a partir do momento que você reconhece o seu erro, que a partir do momento que você coloca de joelho e diz para Deus que você errou, que você é um pecador, Deus irá esquecer dos seus erros. Deus irá te perdoar. Isso poderia ter ocorrido com Samuel. Isso poderia ter ocorrido com Saul, se ele tivesse perdido perdão a Deus quando ele cometeu o erro de ir buscar ali outra orientação fora de Samuel, de fazer sacrifício por conta própria. Mas não foi isso que Saul fez. Ele não quis reconhecer que havia errado. Ele não pediu perdão. E isso fez com que ele perdesse não somente a unção que ele recebeu do próprio Samuel, mas também a escolha de Deus. Porque o próprio Deus escolheu Samuel para ser rei. E ali ele perdeu esse reinado. Vamos continuar aqui no número 19. Vamos continuar aqui no número 19, versículo 19. A minha Bíblia traz um título que diz assim: Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu e, considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade, às boas obras. Então vamos parar aqui e ler a referência que fala sobre essas questões aqui, que fala de ousadia, que fala
da onde devemos chegar mais próximos do nosso Senhor bom Deus. Quando ele fala de ousadia, ele está constatando o acesso limitado a Deus que os israelitas tinham. Cristo, ao dar sua vida por nós, como sacrifício perfeito, abriu o caminho para a própria presença de Deus e para o trono da graça. Por isso nós, como crentes, podemos constantemente, com gratidão, chegar-nos a Deus em oração. Olha como nós estamos hoje dentro daquilo que é a dúvida de muitas pessoas. As pessoas muitas vezes dizem: como poderei ser salvo? Serei salvo pelo meu dízimo, pela minha oferta, pela obra que faço, porque eu prego, porque eu louvo, porque eu danço, porque eu sou uma pessoa bacana, eu atendo os pobres. Não. Você será salvo, terá sua salvação pela graça. E essa graça, ela vem de onde? Ela vem de Deus. A partir de quando? A partir de quando Jesus foi colocado na cruz. A partir de quando Jesus se entregou por nós e foi colocado na cruz e seu sangue foi derramado e foi espetado por uma lança. A partir do momento que Jesus foi colocado na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou e subiu aos céus. Então é essa graça que é sendo mencionada aqui no livro de Hebreus. É essa graça que está sendo colocada para que nós tenhamos essa salvação. Vamos ver o versículo 22, que diz assim: cheguemo-nos. São inseparáveis a fé, a nossa aproximação de Deus mediante a Jesus Cristo. A fé é definida como achegar-se sinceramente a Deus, crendo na sua bondade. Ao chegarmos a Deus mediante Cristo, achamos misericórdia, graça e ajuda, salvação, santificação e purificação. Isso subentende claramente que quando a pessoa não se aproxima de Deus em oração e em comunhão com Cristo, não tem fé salvítica. O próprio Jesus nivela a fé à oração, contrida a Deus. Jesus ele deixou bem claro, quando fala-se nessa passagem, principalmente para expulsar demônios ou para curar uma pessoa. Onde ele diz que sem oração e sem jejum, de forma alguma, você se aproxima de Deus. E é isso que está sendo comentado aqui neste versículo. De que forma você irá se aproximar a Deus se você não ora, se você não busca a presença de Deus? De que forma você poderá ser a sua salvação se você não santifica? De que forma você poderá ter a sua salvação se você não jejua? De que forma você poderá ter sua salvação se você não busca mais a presença de Deus? De que forma você vai ter a sua salvação se você não lê a Bíblia para ver as coisas certas e erradas com mais facilidade? Então, tudo isso aqui, ele se compreende dentro da graça que é envolvida daquilo que vem de Deus. Você precisa juntar tudo isso, todos esses ingredientes, para vir e receber a graça de Deus. Está compreendendo como funcionam as coisas? Está terminando aqui nosso primeiro bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor, a melhor ótica de Curitiba. Rua Emiliano Perneta 288. Shopping Green Tower, loja 9. Telefone 041 9844 53353 ou 41 3223 1887. Voltamos então para o nosso segundo bloco, a segunda parte do nosso programa de estudo bíblico. Estamos lendo aqui, fazendo estudo, no livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos seguir a partir do versículo 25, onde paramos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos compreender a referência aqui, que fala sobre esse versículo de número 25. Que ele diz assim: quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis está se aproximando. Até chegar esse dia, enfrentaremos muitas provações espirituais e muitas falsificações na doutrina.
devemos congregar-nos regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos em Cristo e na fé apostólica do novo concerto. Este versículo, ele é uma profecia que fala nos tempos de hoje, principalmente, sobre o que acontece em muitos ministérios, em muitas igrejas, o que vem ocorrendo com falsos profetas, com homens e mulheres que se julgam serem representantes de Deus, que falam sobre a Bíblia, mas que divergem da palavra verdadeira, falando somente aquilo que lhe interessa, onde muitos pregam mais ali a questão financeira, falando sobre prosperidade, onde muitos falam sobre curas, misturando muitas vezes ali teatros dentro da igreja ou a cura verdadeira. Mas Cristo, ele sabe de tudo o que acontece e todos serão cobrados por isso. Você pode aí, você que é líder, que pode estar vendo esse vídeo, pode acreditar que se você estiver fazendo coisas erradas e você sabe que está errado, você vai responder por tudo isso. Não adianta. Não adianta você querer achar que o que você está fazendo ali, as pessoas nunca vão descobrir. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom Deus, está vendo tudo. Ele só está permitindo para ver se você conserta, para ver se você tem conserto, para ver se você pede perdão. Por isso que está permitindo que está acontecendo as coisas aí que você está fazendo. Vamos seguir no 26 e fazer o comentário também sobre o pecado. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Acabei de falar sobre isso. O líder sabe que está pecando, é um pecado voluntário, ele sabe que está pecando. Vamos lá. O escritor de Hebreus volta a advertir seus leitores sobre o caso de abandonar a Cristo, como fizeram todos aqueles que estavam no Egito. As pessoas sabem que há um Deus, sabem que há um Salvador, mas abandonam a esse Deus, abandonam a Cristo, começam a cultuar imagens, começam a fazer doutrinas do próprio punho para estarem ali administrando a vida das pessoas por interesse próprio. Esses pecados são tristes, porque vão levar muitas pessoas ao inferno. Vamos continuar aqui no 26 e o 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Vamos parar aqui no versículo 32 e ler a referência que fala do número 29, para entendermos o que quer dizer esse pisar o Filho de Deus. Continuar a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, torna-se culpado de pisar em Jesus Cristo, tratá-lo com desprezo e menosprezar sua vida e morte. Ter o sangue de Cristo como indigno da nossa lealdade, e insultar o Espírito Santo e rebelar-se contra ele, o qual comunica a graça de Deus ao nosso coração. Isto tudo é apostasia.
Quando ele fala pisar em Cristo, é apostasia. É deixar de seguir a Cristo depois que você recebe o Espírito Santo, depois que você recebe os dons, depois que ele abre as portas para que você tenha uma vida com um ministério para louvor, para adoração, que tem o louvor para o dom da cura, que tem o dom da pregação. É pisar em Cristo. É pisar em Cristo. Nós temos muito dessa fala de um velho dito popular, né? Essa frase que está pisando no pão ou amassando o pão, né? Que você já comeu. É complicado isso daí, porque você que está hoje vendo esse vídeo, volto a repetir aqui, você que é pregador da palavra, que é pastor, e está cometendo todo esse tipo de erro e sabe que está errando, você está pisando em Cristo. E tem uma infinidade aí, uma infinidade de homens aí, de ministros da palavra, que fazem isso. Houve alguns dias atrás aí, coisas de 1 mês ou 2, não lembro bem, eu não me recordo, sobre uma questão aí que mexeu bastante com lideranças. Daquele louvor da Yaimê Rocha, mexeu bastante. Muitos não compreenderam a atitude dela, muitos criticam, muitos criticaram a letra, achando que não vem de Deus. Eu não vejo nada demais ali, sinceramente. Não vejo nada demais. Ali, para mim, só tem verdade. Porque há tantas pessoas aí errando. Só tem verdade naquela letra. Mas não vou ficar debatendo com ninguém aqui, não. Mas não vou mesmo. Cada um que se olhe no espelho e veja o que está fazendo de errado. Eu já fui uma pessoa muito errada e hoje eu prego a Bíblia. Prego a palavra. E quando alguém quer me confrontar, principalmente usando a própria palavra, eu digo para ele, me diz onde está isso daí que você está falando. Porque ler um texto e querer se espelhar nele é muito fácil. Agora, leia o contexto e os textos para poder dialogar. Não pegue versículos separados para vir me confrontar. Você não vai ganhar nessa conversa comigo. Versículo separado não condiz. Versículo separado ele traz uma explicação mínima, porque a explicação real ela tem o texto e o contexto. Porque muitas vezes uma explicação ela não se baseia somente aqui no versículo tal. Ela vai lá num outro livro para ter uma explicação melhor ainda sobre isso. Já dei um exemplo aqui, por exemplo, da passagem do Mar Vermelho, onde me perguntaram se Moisés, quando passou ali, realmente o faraó morreu, porque as pessoas veem as séries bíblicas aí e vê que o faraó Ramsés volta para o Egito sozinho, acham que aquilo é verdade. E não é. Não é verdade. Porque veja bem a época que aconteceu essa passagem. E depois você vai lá em Salmos e vê o salmista falando sobre isso. Quando você lê a passagem, é que já aconteceu isso há muitos anos. Já houve ali umas outras formas de atravessar esse mar vermelho com embarcações para que as notícias cheguem com maior rapidez. Então essa notícia chega ali, já em Salmos, falando que Deus ele é justo, um Deus de justiça, que de forma alguma, depois de tudo que o faraó fez, Deus iria permitir que ele voltasse vivo. De forma alguma. De forma alguma. Compreenda os textos e os contextos. Tenta compreender um pouco só do pensamento de Deus. Por qual motivo Deus iria permitir que Ramsés voltasse? Que o faraó voltasse depois de tudo que ele fez? Tinha que morrer a todo mundo ali. Mas vamos seguir aqui que o estudo é outro. Vamos dar continuidade aqui a partir do número 33. Em parte, fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados.
porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quando ele fala que o justo viverá da fé, eu fico imaginando os apóstolos, os discípulos, do caso aqui, quando Jesus foi colocado na cruz, ressuscitou, como que eles poderiam viver após isso, de ver Cristo estar ali sendo colocado na cruz? Eles tinham que ter uma fé imensa de tudo aquilo que eles tinham vivido e queriam viver depois. E isso aqui está sendo constituído em cima dessa fala. Olha aqui, ó. Este princípio fundamental, afirmando 4 vezes nas Escrituras, governa o nosso relacionamento com Deus e a nossa participação na salvação provida de Jesus Cristo. Essa verdade fundamental afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximarem fielmente de Deus, com uma oração sincera e crente. Quando aquele que abandonar a Cristo e deliberadamente continua pecando, Deus não tem prazer nele e incorrerá da condenação eterna. Imagina você, os discípulos, depois de ter vivido tudo o que viveram com Cristo, nas suas andanças, nas suas caminhadas, os milagres que ocorreram, os ensinamentos de Cristo durante aqueles anos, e depois de Cristo estar pregado na cruz, eles perderem a fé em tudo aquilo que ocorreu com eles. Depois começarem a voltar para trás. Agora que Cristo não está mais com a gente, vamos voltar a pescar. Esse seria o pensamento de João. Agora que Cristo não está mais com a gente, vou voltar a cobrar impostos. Esse é o pensamento de Mateus. Agora que Cristo não está conosco, vou voltar a cuidar dos enfermos. Pensamento de Lucas, que era o médico daquela época. Então a fé deles estava agora embutida em seu coração em tudo aquilo que Cristo falou. Em tudo aquilo. E hoje muitas pessoas não compreendem isso, não entendem. Por isso nós que somos ministros da palavra e somos líderes, temos que colocar todos os dias de culto aqui no nosso ministério para aumentar a fé dessas pessoas, para não deixar que elas desanimem, para que elas não voltem a cometer os erros e os pecados do dia a dia. É claro que vão errar, pois ninguém é perfeito como Jesus. Vão cometer erros, mas que devem compreender e pedir perdão por esse erro e não voltar a errar mais. Assim Jesus deixou bem claro para aquela mulher que era prostituta: vá e não peque mais. Esta foi a melhor fala de Jesus para todos aqueles que estavam em volta puderam ouvir. Porque muitos ali puderam chegar e dizer assim: mas como que ele diz para ela, vai e não peque mais, se ela vive daquilo? Se para ela sobreviver, ela precisa entregar o corpo dela. Como que ela vai sobreviver a partir de agora, se ela não fizer isso? Porque quem conhecia Maria Madalena sabia que para ela sobreviver, ela tinha que ter ali, entre aspas, os programas com outros homens, para que ela recebesse, cobrasse. Como seria a vida daquela mulher a partir do momento que Jesus disse: vá e não peque mais? Ela tinha que mudar a vida dela. Se fosse nos tempos de hoje, quem iria dar emprego para aquela mulher? Quem iria alugar a casa para ela, para que ela mudasse a vida dela de lugar? Para que ela saísse do bairro onde estava, ou da cidade onde estava,
para não ser mais reconhecida como uma mulher prostituta. Pois, se ela recebia pessoas na sua casa, com certeza qualquer cidade que ela fosse, alguém ia reconhecer, porque os visitantes daquelas cidades que ela iria morar já poderiam ter sido clientes dela. Então você precisa entender o tamanho da fé de uma pessoa. Ela não saiu da cidade, ela não abandonou o local onde ela morava, a região. Ela simplesmente manifestou a fé nela, naquilo que Cristo falou. A minha vida vai mudar, eu vou mudar a partir de agora, e passou a seguir a Cristo. E ela manifestou uma fé tão grande que podemos dizer que ela virou discípula. Não é citada como discípula, mas ela virou ali uma seguidora de Cristo. Tanto que ela vivia muito próxima dele. Onde, infelizmente, muitas pessoas aí costumam falar que ela teve caso com Cristo. Esquece isso. Cristo não teve caso com ela de forma alguma. Cristo não teve filho com ela de forma alguma. Homem santo. 100% homem, 100% santo. Vamos seguir aqui, a partir do número 11, versículo de número 11, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Vamos estar dando uma parada aqui e depois nós vamos ler essa referência no terceiro e último bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9. Telefone 41 98445 3353 ou 41 3223 1887. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba. Pois bem, voltei aqui para o nosso terceiro e último bloco. Estamos falando do livro de Hebreus e iniciamos aqui o nosso estudo de hoje no capítulo de número 11. Estamos falando de fé. E nós temos uma referência aqui para falar sobre isso, que diz assim: o capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. É uma fé que crê na realidade espiritual, que leva à justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra, que obedece os seus mandamentos, que vive segundo a promessa de Deus, que rejeita o espírito desse presente mundo mau, que busca um lar celestial, que abençoa a geração seguinte, que recusa os prazeres do pecado, que suporta perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor de Deus e que não volta àquela pátria de onde havia saído, que é o mundo. Ou seja, nós vamos viver da graça. Eu estava falando no bloco anterior do pecado da prostituta Maria Madalena, que se enquadra em tudo isso aqui que está sendo falado, de viver pela fé. Quando você busca do céu, uma força espiritual para mudar de vida a partir do momento que acontece algo sobrenatural na sua vida, porque o que aconteceu com aquela mulher foi sobrenatural. Imagina você por quanto tempo aquela mulher estava vivendo da forma que ela vivia. Mas ela queria muito mudar. Então nós podemos aí compreender o seguinte: nem todo mundo que hoje erra quer viver do erro. Nem todo mundo que peca quer viver do pecado. Muitas vezes a pessoa é levada a cometer esse tipo de coisa para poder sobreviver. Alguns, é claro, não estão dentro desse parênteses. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Uma mãe que vive sozinha com alguns filhos e paga aluguel, vive numa situação muito difícil, insalubre, e as crianças pequenas precisam de comer,
levantam já de manhã querendo um leite, querendo uma fruta, e essa mãe não tem nada disso. Imagina o desespero dessa mãe. Porque as famílias que estão em volta dela já não estão mais ajudando, auxiliando com alguma coisa. As pessoas a veem como uma mulher preguiçosa, que não quer procurar emprego, que dentro da mente de algumas pessoas, esta mãe poderia estar catando latinha, catando material reciclável, e ela não faz nada disso. As pessoas muitas vezes não compreendem que uma pessoa dentro deste limite insalubre, muitas vezes não pode fazer um outro trabalho que elas acham, imaginam que pode ser feito, pois ela tem as crianças que não pode acompanhar e também não pode deixar as crianças sozinha. Mas se essa mulher ela sai ali no desespero e vai até uma mercearia, um mercado, e no desespero ela pega um leite, ela pega uma bolacha, ela pega ali um ingrediente qualquer e esconde para sair dali sem que seja vista e é pega. Ela está cometendo um pecado que nós chamamos de crime famélico, para que ela possa alimentar seus filhos. Então nós temos que entender que isso que está acontecendo, ela será perdoada. Mas e aquele que faz por liberação? Aquele que rouba porque já tem isso no coração, esse vai ser perdoado? Ele poderá ser, a partir do momento que ele reconheça o seu erro. Mas aquela mulher, ela é perdoada com mais rapidez por Deus. Porque Deus conhece ali todo o fundamento da vida dela. E sabe os motivos que a levaram a cometer este erro. Vamos lá novamente aqui, pelo número 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo se vê e não foi feito do que é aparente. Esta aqui é uma passagem muito interessante no livro de Hebreus, que ele não está falando só do nosso mundo. Eu poderia responder isso daqui num outro podcast ou num outro estudo, falando sobre se nós somos as únicas criações de Deus dentro do universo. Porque olha aqui o que ele repete aqui, ó. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E eu falo muito sobre isso da criação de Deus no capítulo 1 de Gênesis. Porque tudo Deus fez pela fala, dando ordem. Dando ordem. Já falei sobre isso e vou repetir aqui para vocês. Deus ele dá ordem para criar tudo. Lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 22 até o 25, fala bastante sobre isso. Deus dá ordem para criar o ser humano, para criar a sua imagem e semelhança. E não é sozinho, porque ele diz façamos. Quando ele diz façamos, está ele, Cristo, o Espírito Santo. Lá no capítulo 2, a partir do capítulo 2, aí vem uma outra parte da criação, uma outra parte de uma separação, onde Deus cria ali o Vale do Éden, cria o jardim, e ali ele faz com sua própria mão o homem. Há duas diferenças. A primeira criação é feita com sua voz ativa, a segunda criação é feita com suas mãos, sendo que essa segunda criação, ela só é feita após o 7º dia. Tem um intervalo enorme aí. Não vamos entrar agora em detalhes sobre isso. Vamos ler aqui o número 3. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. A fé pela qual entendemos que Deus criou o mundo é a fé na revelação divinamente inspirada, que se acha em Gênesis capítulo 1 e em outros trechos das Escrituras. Acabei de falar sobre isso. E se eu voltar a falar aqui, a gente vai ter que fazer mais 3 programas sobre tudo isso que eu acabei de falar. Número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só, vamos compreender?
ofereceu a Deus maior sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de Abel porque este era justo, dedicado e obediente a ele. Quando você faz algo dedicado a Deus, Deus recebe com muito mais rapidez e recebe verdadeiramente. Vamos compreender algumas coisas nos tempos de hoje. Coreografias. Há tantas coreografias aí que as pessoas fazem que Deus não recebe. Congresso. Há tantos congressos aí que Deus não recebe. Vigília. Há tantas vigílias aí que Deus não recebe. Que isso tudo não está movido de fé. Interesse humano apenas. Interesse humano. Não vou nem entrar em detalhes aqui. Porque há muitos pastores aí que vão querer me criticar sobre isso. Porque aqui no meu ministério é diferente. Nós não temos essas coisas. Mas as pessoas que querem ter, respondam com Deus depois do que estão fazendo. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado. Porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agrada a Deus. Nós sabemos que Enoque, um homem justo, um homem que tinha uma fé tremenda, e tem o livro de Enoque que não é colocado na Bíblia, nas Escrituras. Ele não é considerado um livro de Deus, é um apócrifo. E Enoque, ele tem uma escrita, uma fala, uma revelação, que fala sobre inúmeras coisas que veio de Deus. Mas muitas pessoas preferem não falar de Enoque, não falar do livro dele por não estar na Bíblia. Mas quando você começar a compreender que se Deus, olha só, a revelação que eu estou te dando aqui, se tudo que Enoque escreveu não fosse de Deus, por que ele foi transladado, ainda vivo e não viu a morte? Por que Deus o chamou para si, da mesma forma que ele chamou Moisés, e até hoje ninguém tem explicação para isso? Então quer dizer que o que ele escreveu não tem validade, mas a salvação de Deus pela vida dele tem validade. Você entendeu onde eu quero chegar, né? Para você que está vendo esse estudo aí, você vai compreender os motivos que eu estou falando isso. Se Enoque foi transladado, ainda vivo, por que o livro dele não tem validade? Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galargador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então vamos parar um pouquinho aqui e ler um pouco mais sobre essa questão. Creia que ele existe, está no versículo de número 6, né? Que fala sobre a fé e que Deus existe. Esse versículo descreve as convicções integrantes da fé salvítica, que devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo, que tem cuidado de nós. Devemos crer que ele nos galardoará quando o buscarmos com sinceridade, sabendo que o nosso maior galardão é a alegria e a presença do próprio Deus. Ele é o nosso escudo, é a nossa grande recompensa, que devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença e graça. Esse versículo 6 do capítulo 11, ele é bem claro quando se diz, quando se fala, nas questões de que muitas pessoas dizem que Deus não existe. E como que essas pessoas querem provar que Deus não existe? Pela ciência. E como que a ciência quer provar que nós não somos criação de Deus? Ela quer falar que nós viemos do macaco, que foi o que nós aprendemos, por exemplo, né, nas escolas, porque eu aprendi assim,
nós tínhamos ali um livro, um pequeno livro, né, de ciências, que nos mostrava ali a evolução do macaco, o homem vindo do macaco, e dizendo que nós somos essa criação. O macaco foi evoluindo. Então a pergunta que eu faço hoje, com esse entendimento que eu tenho sobre Deus que criou todos nós, eu gosto muito de falar sobre essa questão e gostaria de perguntar para esses renomados cientistas que ainda dizem que nós viemos do símio, do macaco, por que essa evolução do macaco parou? Por que o macaco não se transforma mais em homem? Por que os macacos não têm mais essa mudança? Eu gostaria de fazer essa pergunta aí para um cientista que talvez até tenha ganhado prêmios com essa fala dele aí. Então, neste momento, eu quero finalizar o nosso estudo de Hebreus aqui hoje com esta pergunta. O que você acredita? Qual que é o tamanho da sua fé? É que Deus existe ou que Ele não existe? Que nós viemos da criação de Deus ou viemos ali da criação, como os cientistas falam, de símios, dos macacos? Precisamos aí ter fé e acreditar que viemos de Deus, né? Foi Deus que nos criou. Porque as pessoas querem saber muitas coisas. E eu respondo sempre no meu podcast. A primeira coisa que elas perguntam, por exemplo, é a minha cor. Como pode Deus ter criado, né, as pessoas, no caso ali, Adão e Eva, que eram pessoas claras, brancas no caso, né, onde eu não tenho de forma alguma como conjecturar para vocês se realmente eles eram dessa cor, mas eu posso te falar como aconteceu de tempos em tempos as mudanças, não somente do idioma, que está na Bíblia, Torre de Babel, você se lembra bem, que Deus ali fez com que as línguas se misturassem após a Torre de Babel, e que as pessoas se separaram, cada tribo que começou a falar de uma determinada forma saiu para um lado, onde hoje nós temos aí as regiões totalmente separadas com as pessoas falando em outros idiomas, mas também posso explicar como foi feito ali essa questão de uma pessoa com a sua feição serem diferentes um do outro, principalmente nessa questão de um ter a pele mais clara e outro ter a pele mais escura. É simples e objetiva essa explicação. Nós somos feitos do barro, porque Deus nos fez com sua própria mão. Falei aqui. E o barro, ele tem uma série de formas. Veja as camadas. Agora vem na ciência, agora vemos. Tem ali suas camadas, que vem um barro mais escuro, mais claro, um mais clarinho. E isso vai correndo, isso levou bilhões de anos, veja bem, hein? Bilhões e bilhões e bilhões de anos para que toda essa transformação ocorresse hoje, e chegasse hoje onde nós estamos. Então entenda bem tudo isso daí. Não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Então eu quero que você possa manifestar sua fé, acreditando nesse Deus poderoso. E que você possa aí nos auxiliar, possa nos ajudar. Está aparecendo aí para você minha rede social e o Pix. Me ajude para manter esse programa no ar. Quero orar por você aí, onde você estiver. Que a sua fé aumente ainda mais. Soberano Deus e eterno Pai, lhe peço onde está chegando esse vídeo, este programa, seja onde for, meu Pai, que a pessoa possa compreender e entender que o Senhor existe, que o Senhor é que traz a salvação, que pela sua graça, como foi falado aqui no programa de hoje, nós seremos salvos. E que o Senhor possa abranger para este povo o tamanho do seu poder e a sua graça, para que eles compreendam que todos os mundos o Senhor fez e nesses mundos foi colocado ali a vida de acordo com a sua vontade. E que nós, por intermédio do nosso Cristo Jesus, que aqui teve, somos pela graça alcançada e seremos salvos, porque é dele todo o poder e a graça. Amém? Até o próximo programa de estudo bíblico, assim querendo Deus.